aula de projeto e análise de algoritmos. Nessa aula veremos a técnica de programação dinâmica. Primeiro veremos a definição, depois os ingredientes, as etapas e, finalmente, um exemplo de aplicação de programação dinâmica no problema da mochila binária. O que é a programação dinâmica? É uma técnica que permite projetar algoritmos resolvendo os problemas a partir da solução de subproblemas. Diferente de outras técnicas, a programação dinâmica vai tentar resolver cada subproblema apenas uma vez. E para isso, ele vai usar uma tabela, tá? Onde vai guardar esses resultados já calculados. Ela é utilizada quando queremos resolver problemas de otimização, ou seja, quando queremos encontrar o valor máximo ou o valor mínimo. E é utilizada quando o número total de subproblemas diferentes não é muito grande. Para aplicar essa técnica, o problema deve ter as seguintes características: subestrutura ótima e superposição de subproblemas. Se uma solução ótima para um problema contém em seu interior soluções ótimas para subproblemas, dizemos que o problema tem a característica de subestrutura ótima. Tá? Veremos um exemplo na frente dessa característica. Superposição de subproblemas. Se, por exemplo, tentamos resolver um problema e projetamos um algoritmo recursivo e vemos que esse algoritmo recursivo avalia várias vezes o mesmo subproblema, podemos dizer, então, que o problema tem subproblemas superpostos e poderia ser aplicada a técnica de programação dinâmica. Em geral, a programação dinâmica pode ser aplicada quando o número total de subproblemas distintos é polinomial no tamanho de entrada. Tá? Quais são as etapas, então, para aplicar programação dinâmica para um problema? Primeiro, devemos caracterizar a estrutura de uma solução ótima para esse problema. Depois, definimos uma fórmula recursiva para resolver o problema. E, finalmente, usando essa fórmula recursiva, calculamos o valor de uma solução ótima em um processo de baixo para cima, ou seja, resolvemos primeiro os problemas menores e depois os problemas maiores. Em uma aula anterior, vimos o problema da mochila binária, onde temos um ladrão que encontra N itens. Cada item vale V em reais e pesa W em quilos. E o que o ladrão quer é levar o máximo possível na mochila. Só que a mochila apenas pode carregar no máximo W quilos. Tá? Nesse caso, ou podemos carregar o item ou não carregar o item. E essa informação vai ser guardada num vetor em que xi vai ser 0 ou 1. 0 indica que o item não está na mochila e 1 vai indicar que o item está sendo carregado na mochila. Ou seja, o que queremos é maximizar o valor total obtido dos itens carregados na mochila, sujeito a que o peso dos itens carregados na mochila sejam menores ou iguais a W, o peso máximo. Quando resolvemos esse problema em uma aula anterior usando tentativa e erro, vimos que ele resolvia os problemas usando recursão e vários problemas eram repetidos, né? Então, nesse caso, isso é um indício de que podemos aplicar programação dinâmica no problema. Além disso, esse também é um problema de otimização, estamos tentando maximizar um valor. Tá? Apenas para lembrar, vejamos esse exemplo em que temos 5 itens e uma mochila com peso máximo W igual a 15. O que vamos ter, então, é um vetor que tem os pesos de cada um dos itens, né? De cada um dos N itens. Por exemplo, 12, 2, 1, 4 e 1, que são os pesos desses itens aqui. E o valor de cada um dos itens, por exemplo, 4, 2, 1, 1 e 2. Desculpem, 10 e 2, certo? Então, o que é dado? Vão ser dados esses dois vetores, W e V, e o peso máximo na mochila, que nesse caso é 15. Tá? E o que queremos encontrar é um vetor X, que defina se eu carrego ou não carrego cada um desses itens. Então, suponha que uma das soluções foi essa daqui, que eu decidi carregar o item 1, o item 2 e o item 5. Nesse caso, eu vou ter um valor de 4 mais 2 mais 2, 8, tá? Essa daí é uma solução porém não é uma solução ótima. Uma solução ótima seria essa daqui, em que eu decido carregar o segundo item, o terceiro, o quarto e o quinto. Nesse caso, o valor carregado vai ser
2 mais 1 mais 10 mais 2, que é 15. E o peso que vai ser carregado na mochila é 3 mais 4, 7 mais 1, 8. Certo? Então, e 8 é menor que 15. Essa daqui, então, é uma solução ótima para o problema. Então, vejamos os passos para resolver esse problema usando a programação dinâmica. Primeiro, temos que verificar se o problema tem essa característica de subestrutura ótima, ou seja, se uma solução ótima para o problema contém em seu interior soluções ótimas para subproblemas. Tá? Para esse caso, suponhamos que X de 1 a N é a mochila booleana ótima para o problema com esses vetores aqui, W, V, N itens e W maiúsculo, o peso máximo da mochila. Então, vamos supor que X é a solução ótima para esse problema, tá? E o que vamos verificar é o seguinte: se o último elemento não está na mochila, a gente decidiu não colocar o último elemento na mochila, então o X de 1 a N menos 1 é também uma mochila ótima para um problema menor que tem N menos 1 itens e cujo peso da mochila agora é menor também, vai ser W menos o peso do elemento do item N, tá? Caso contrário, se o último elemento não está na mochila, ou seja, se xn é igual a 0, podemos dizer que o x, o vetor, é uma mochila booleana ótima para um problema menor também, com n menos 1 elementos e com o mesmo peso que tínhamos anteriormente, W. Então, para entender isso um pouquinho melhor, vejamos com o nosso exemplo de 5 itens, tá? Então, para o nosso exemplo de 5 itens, tínhamos esses vetores W, V e X, que era a solução ótima, e o W maiúscula, que era 15, certo? Então, vamos supor, na verdade, de fato né, que X é a mochila booleana ótima para esse problema, tá? Em que escolhemos o item 2, 3, 4 e 5, tá? Como observamos aqui no vetor, na última posição, ele é 1, ou seja, o último item foi carregado na mochila. Então, estamos nesse caso de aqui, no primeiro caso. O xn é igual a 1. Se o xn é igual a 1, então, o x, a solução de 1 até n menos 1, também é uma mochila booleana ótima para um problema menor, que seria o problema que tem n menos 1 itens e onde temos um peso de W menos WN. Como assim? Ou seja, o que estamos tentando mostrar aqui é que tínhamos uma solução ótima para um problema com N itens, e agora temos uma solução ótima para um problema com N menos 1 itens, tá? Para o nosso caso, é o seguinte, o que está falando é o seguinte, né? Dado que xn é igual a 1, aqui, então, o restante desse vetor, dessa posição 1 até n menos 1, é uma solução ótima para um problema com 4 itens apenas, certo? E com um peso menor, tá? Com que peso? Peso anterior menos o peso desse último item. Quanto que era o peso desse último item? Era 1. Então, vai ser 15 menos 1, 14. O que está falando aqui, então, é o seguinte, que esse vetor de aqui é uma solução ótima para o problema com 4 itens e com peso 14. Tá? Vejamos se realmente isso é uma solução ótima. É realmente uma solução ótima? Sim. O máximo que eu poderia carregar, o máximo valor que eu posso carregar vai ser 13, tá? O valor 13, o máximo valor que o ladrão pode conseguir. E nesse caso, eu vou ter 7 quilos carregados na mochila, tá? É a opção melhor de carregamento de itens que eu tenho quando considero apenas os 4 primeiros itens, tá? Então, sim, o problema cumpre essa propriedade, tá? Isso vale para qualquer índice I, não necessariamente para o índice N, tá? Isso é válido para qualquer índice I, para o N, para o N-1, para o N-2, etc, etc. Certo? Então, é uma propriedade que é válida para o problema. Então, o problema tem essa propriedade de subestrutura ótima. Uma vez que vimos que o problema tem essa propriedade de subestrutura ótima,
Passamos à segunda parte, que é definir a fórmula recursiva, tá? Então, vamos definir a fórmula recursiva, que seria o valor da mochila booleana ótima para um problema em particular. Então, vamos supor que val OT, valor ótimo, para um problema com itens e peso W, tá? Vai ser especificado nessa função de aqui, val_ot, tá? Então, val_ot é o valor da mochila booleana ótima para um problema que tem esse vetor W de pesos, o vetor V de valores e itens, e Y é o peso máximo que a mochila pode carregar, tá? Vejamos como que é definida essa fórmula. Se eu tenho 0 itens, ou se o peso máximo que a mochila pode carregar também é 0, que seria essa primeira opção aqui, então o valor máximo que eu posso obter, porque eu quero aqui, né, guardar nessa função, o valor ótimo, né, o valor ótimo que eu posso obter se não tenho itens e se não tenho nenhum espaço na mochila é 0, certo? Então, essa seria a primeira parte da nossa equação. E agora analisamos, se o item I, o peso do item I é maior ao que a mochila pode carregar, tá? Então, quer dizer que não é possível carregar esse item na mochila. Então, o que eu vou ter? Vou ficar com a solução que eu tinha com I menos 1 itens. Então, eu vou ter o valor ótimo com I menos 1 itens, mas considerando novamente o peso total da mochila, que é Y, certo? Tá. E se é possível carregar o item, ou seja, se o peso do item I é menor ou igual ao Y, o que a mochila pode carregar, eu tenho que decidir se é melhor não colocar o item ou se é melhor colocar o item na mochila, tá? Então, vejamos o que teríamos se não colocamos o item. Se não colocamos o item I, eu vou ficar com a solução anterior, que tinha para I menos 1 itens, tá? E o peso não foi mudado. Mas se eu coloco o item I, o que eu teria que fazer? Eu posso pegar a solução que tinha para I menos 1 itens, tá? E agora, considerando um peso menor. Que peso menor? Seria o peso que eu tenho menos o peso do item I, porque vou carregar o item I, certo? E dado que carregamos o item I, a esse valor ótimo, vamos adicionar o valor do item I, que seria o V de I. Então, já temos a nossa equação definida de valor ótimo, tá? Então, aqui, essa equação define qual que é o valor ótimo da mochila, considerando itens e um peso Y máximo que a mochila pode carregar, tá? A partir dessa equação recursiva, podemos escrever um algoritmo recursivo para calcular o valor ótimo, certo? Seria mais óbvio usar um algoritmo recursivo. Vejamos a implementação com um algoritmo recursivo. Então, aqui temos a equação. O que teríamos que fazer é simplesmente perguntar se o I é igual a 0 ou Y igual a 0, eu devolvo 0, aí depois verifico. Não é possível colocar o objeto, ou seja, a gente está simplesmente colocando aqui o mesmo que está na equação definida anteriormente, né? Ou seja, se WI é maior a Y, o que eu vou fazer? Simplesmente vou pegar o valor que eu tinha com I menos 1 itens, o valor ótimo que eu tinha com I menos 1 itens. Então, eu chamo recursivamente a função mochila para I menos 1 itens e com o peso completo, Y, tá? E se é possível colocar o item, o objeto, eu tenho que decidir se vou usar esse item, vou colocar esse item na mochila ou não vou colocar esse item na mochila. Se não coloco, fico com o peso anterior, de acordo com o que está aqui na equação, e caso contrário, eu vou ficar com a solução anterior, agora considerando um peso menor na mochila, e vou chamar recursivamente o método, né, mochila, e no final vou adicionar o valor do item I que está sendo carregado na mochila. Uma vez que tenho esses dois valores, se eu não coloco ou coloco o item na mochila, o que vou devolver aqui é o máximo entre esses dois valores, entre não usa ou usa, certo? Então, uma implementação direta a partir da equação. O único que vamos encontrar aqui é que
para resolver esse problema, vamos ver que o problema consome o tempo, no pior caso, um tempo exponencial, tá? O consumo de tempo dele é exponencial. Pois ele não está verificando se o mesmo subproblema é resolvido várias vezes ou não. Ou seja, ele é igual, tá? Em termos de tempo, de consumo de tempo, que nossa implementação com tentativa e erro que vimos na aula anterior, né? Apenas lembrando aqui, que para chamar esse método aqui, vamos chamar esse método pela primeira vez com N itens, tá? Que seria o total de itens da mochila que queremos resolver, e com o peso W máximo, que é dado no enunciado do problema, certo? Então, ele vai tentar resolver, começando do problema maior, e vai chamando recursivamente para resolver os problemas menores, até chegar no caso base, em que tem um problema com i igual a zero ou y igual a zero, tá? Então, essa implementação não resolveu o nosso problema, e o que temos que fazer agora, então, é tentar fazer isso de uma outra maneira, que seria o terceiro passo para aplicar a programação dinâmica, que seria calcular o valor de uma solução ótima usando essa equação, porém, é um processo de baixo para cima, ou seja, um processo contrário do anterior, tentando resolver primeiro os problemas menores para depois resolver os problemas maiores. Então, no lugar de calcular recursivamente a solução para a equação de recorrência, o que vamos fazer? Vamos usar uma tabela, tá? E para tentar resolver o problema de baixo para cima. Tá? E o que temos que ver é, ok, vamos criar uma tabela onde vamos guardar os valores que estão sendo calculados em cada momento. E o que temos que verificar também é como que vai ser preenchida essa tabela, qual é a ordem em que vamos preencher essa tabela, tá? Então, já sabemos que vamos precisar de uma tabela, tá? Vemos aqui na equação que foi criada, a gente precisaria de uma tabela, na verdade, uma matriz, né? Que tem os itens nas linhas e os pesos nas colunas, tá? Então, eu vou ter, para o nosso exemplo com 5 itens, eu vou ter de 1 a 5 aqui, e o 0 também, tá? Se não tem nenhum item. E aqui nas colunas, eu vou ter os pesos possíveis que podem ser carregados na mochila, de 0 até o valor máximo, que é W maiúscula, que no nosso exemplo é 15. Certo? E o que temos que verificar é o seguinte: como que vamos preencher essa tabela? A gente tem uma tabela, e agora queremos saber como que vamos preencher essa tabela. E o que temos que fazer é verificar na fórmula o que precisamos. Por exemplo, para preencher essa posição de aqui, a posição 212. O que eu preciso? Quando eu tenho 2 itens e um peso da mochila de 12, tá? Vamos chamar de I e Y, né? Para eu calcular I e Y, eu preciso de I menos 1 Y, ou seja, dessa posição de aqui. Ou eu preciso de I menos 1, ou seja, da linha anterior, e do Y menos o peso desse item, tá? Não sei quanto que pesa esse item, vamos supor. Pode pesar 1, pode pesar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode pesar diferentes quantidades de quilos, né? Então, eu preciso na verdade, de todos os elementos que estão na linha anterior, tá? Então, do elemento que está em cima, imediatamente acima dessa posição de aqui, e todos os elementos que estão acima, e o Y menor ou igual do que ele, certo? Então, preciso de todos esses elementos, e aí agora temos que decidir como que eu preencho essa tabela. Eu posso preencher ou por linhas, ou por colunas. Nesse caso, está sendo preenchido por colunas. Se eu preencho por colunas, quando eu cheguei aqui, eu já vou ter preenchido todas as células que eu precisava. Então, é uma forma de preencher a tabela. Ou eu posso preencher também por linhas. Quando eu cheguei aqui, eu já vou ter preenchido os elementos que eu precisava. Também posso preencher por linhas. Então, aqui vamos mostrar o preenchimento por linhas, tá bom? Pode ser por linhas, por colunas. O que foi decidido aqui foi preencher por linhas. Tá. O que vamos fazer é simplesmente pegar a equação que foi projetada. Então, se I igual a 0 ou Y igual a 0, o valor é 0. Isso daqui é mostrado nessas 4 linhas, tá? Então, se I igual a 0, o valor é 0. Se o Y é igual a 0, o valor é 0, tá? E depois vemos isso daqui. Vamos preencher, então, a tabela. Decidimos preencher por linhas. Então, o I vai de 1 até N e o Y vai de 1 até W. Tá bom? Aqui vamos preencher, então, por linhas.
E aí colocamos aqui exatamente o que está na fórmula. Se WI, se o peso do item I é maior a Y, eu faço essa operação de aqui, calculo o valor ótimo, vejo qual que é o valor ótimo de I menos 1, Y, e eu atribuo esse valor para o valor ótimo de I, Y, tá? Caso contrário, eu vejo se é melhor não usar ou usar, certo? Essa parte laranja e essa parte verde. No caso de usar, adiciono o valor do item que foi selecionado e aí depois calculo qual que é o maior desses dois e coloco isso na tabela, na posição Y, certo? Então, esse daqui é exatamente essa equação de aqui, sem ser recursiva, usando essa tabela, essa matriz que tem nas linhas os itens e nas colunas os pesos, e preenchemos, então, essa matriz por linhas. Tá? E, finalmente, o que vamos devolver? Vamos devolver o que tem nessa matriz na última posição, na posição NW. Tá? Qual que é o consumo de tempo desse algoritmo? O consumo de tempo desse algoritmo é N vezes W, porque a gente precisa preencher essa matriz, certo? Que tem N linhas, na verdade, N mais 1 linhas, vezes W mais 1 colunas. Então, é da ordem θ de N vezes W, tá bom? Agora, vejamos como que isso é feito. Então, a gente já sabe qual que é a equação, já temos o algoritmo para preencher a matriz, e agora vamos fazer um exemplo com esse exemplo de 5 itens e com peso máximo de 15. Então, vamos criar uma tabela com 5 itens, na verdade, começando com 0 itens, 1, 2, 3, 4, 5, e com os pesos possíveis, começando em 0 até o W maiúsculo, que nesse caso é 15, de 1 em 1, certo? Sabemos que se I igual a 0, Y igual a 0, o valor é 0, isso vai ser preenchido pela função, né? Então, toda essa linha é 0 e toda essa coluna é 0. E depois começamos a preencher cada uma das posições, tá? Então, começamos pelo item 1. O que vamos perguntar aqui? Eu tenho o item 1, até o item 1. Eu quero saber se, com uma mochila de tamanho 1, eu consigo carregar o item 1. Na verdade, eu não consigo, né? Então, o que eu vou fazer é entrar nessa daqui, né? Nesse segundo caso dessa equação. Eu vou pegar qual que é o valor de I menos 1Y, que é 0, certo? Na verdade, eu vou fazer isso para todos esses aqui, porque eu não consigo carregar um item que pesa 12 com uma mochila de tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, né? Só a partir de quando eu tenho uma mochila que carrega 12 que eu vou conseguir carregar esse item, tá? E como que a gente vai fazer? Simplesmente aplicar a fórmula, né? Se WI é menor ou igual a Y, o WI é 12, é menor ou igual a 12, sim. O que eu vou fazer? Vou olhar a posição imediatamente acima, que é essa parte laranja que a gente falou, é como se a gente estivesse apenas considerando os I menos 1 itens, ou eu vou olhar, e também eu vou olhar, na verdade, na linha anterior, porém na posição Y menos WI. Qual que é Y menos WI? É 12, menos o WI, que é 12, vai dar 0. Então, eu vou olhar na posição 0. Quanto que tenho na posição 0? É 0. Quanto que pesa o item I? É 4. Então, 0 mais 4 vai dar 4. Se eu coloco o item na mochila. E se eu não coloco, eu vou ter 0. Então, entre 0 e 4, o máximo vai ser 4. Tá? Vejam que, na verdade, a gente está repetindo o que a equação falou, né? Mas a gente pode fazer isso de maneira automática. Então, é sempre olhar o que está em cima do número e o que está na posição Y menos o W desse item, né? Então, para o caso do 13, eu vou olhar a posição que está imediatamente acima e a posição que está e o valor que está na posição 13 menos o peso, que seria 12. 13 menos 12 é 1, que seria esse daqui. Então, aí eu coloco 0 mais 4, qual que é melhor? 0 mais 4, que 4, ou 0, então é 4. Fico com 4. Faço o mesmo para o próximo. Olha aqui, então aí vai ser 0 mais 4, 4, e 0. O melhor é 4. Continuamos. Aqui também, o mesmo, 0. Esse 0 mais 4 dá 4, e aqui é 0. Então, o melhor entre 4 e 0 dá 4. E assim continuamos, né? E agora vamos considerar
que temos 2 itens, né? Temos até o item 2. Aí, a mochila, que ela carrega apenas 1 quilo. Se a mochila apenas carrega 1 quilo, e o meu item 2, ele pesa 2, eu não consigo carregar ele na mochila, então eu vou olhar na posição imediatamente acima, que é 0, copio esse valor aqui, certo? Para o próximo, o que eu vou fazer? Eu tenho uma mochila com 2, eu tenho uma mochila com peso máximo 2, e eu vou considerar o item 2. E aí eu pergunto, o que eu tenho que olhar? Tenho que olhar a posição imediatamente acima e a posição que está em Y, que seria 2, menos o peso desse item, que é 2. 2 menos 2 dá 0, então eu tenho que olhar essa outra posição de aqui. Adicionar a essa posição, a esse valor de aqui, o peso, quanto que pesa esse item? Pesa 2, então vai ser 0 mais 2, 2. Qual que é o maior entre 2 e 0? Vai ser 2. É isso que é colocado aqui. Vamos continuar com isso, vai ser feito o mesmo, então, olho a posição imediatamente acima, e a posição que está na linha acima, porém na coluna, 2 colunas antes, né? Fazemos o mesmo para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo, e assim por diante, até que em algum momento, tá? Aqui vai ficar o próximo, até que em algum momento vamos chegar no 12, né? E no 12, agora sim, vamos olhar na posição 2, 12, vamos olhar a posição imediatamente acima, que é 4, certo? E vamos comparar se é melhor esse, ou não usar o item, ou usar o item, tá? Se eu uso o item, eu olho essa posição de aqui, que seria, que tem um valor 0, mais o peso desse item 2, que é 2, vai dar 2. O que é melhor entre 2 e 4? 4, tá? Então, eu fiquei aqui com 4. Continuamos, aqui também vai ficar com 4. E nesse daqui, o que vai acontecer? Ele vai olhar na posição, nessa posição de aqui, para preencher a posição 2,14, ele vai olhar na posição 1,12, que é 4, vai somar o valor do item I, que é 2, que daria 6, e vai comparar ele com 4. Quem que é melhor, 6 ou 4? 6. Por isso que aqui é colocado 6. E continuamos, e aqui também vai ser colocado 6. Certo? Então, agora a gente já pode preencher a tabela automaticamente. Para a próxima linha, vamos olhar a posição imediatamente acima, que seria essa daqui, e a posição Y menos o W. Quanto que vale o item 3? O item 3, aqui vale 1. Então, vou olhar na posição Y menos 1, certo? Que seria essa daqui. E aí, somamos o valor, quanto que vale o item 3? O item 3 vale 1. Então, vai ser 0 mais 1, 1. O que é melhor, 1 ou 0? 1. Continuamos. 0 mais 1, 1. E comparo com o 2, o que é melhor, 2. E continuamos. 2 mais 1, 3. Comparo com o 2, o que é melhor, 3. E assim por diante. Até que preenchemos toda essa linha, a próxima linha, e a próxima linha, e no final, onde que vamos ter a resposta? Na verdade, não é exatamente a resposta que queremos, mas o que vamos ter nessa última posição de aqui? Nessa última posição de aqui, vamos ter o valor ótimo, tá? Que é isso que exatamente estamos calculando nessa matriz. O valor ótimo, quando temos uma mochila com peso máximo 15, e quando consideramos até o item 5, desde o item 1 até o item 5. Tá? Então, aqui temos qual que é o valor ótimo. Eu consigo carregar um valor ótimo de 15, eu consigo carregar todos os objetos, e todos os objetos, na verdade, não, né? Alguns objetos, esses objetos escolhidos deram um valor de 15, tá? É isso que está mostrando aqui nessa tabela. Ou seja, a gente não sabe exatamente quais são os objetos que foram carregados, certo? A gente só tem um valor ótimo. E agora o que fazemos para encontrar quais são os objetos carregados? Vamos calcular, então, vamos usar esse método aqui para calcular o vetor x, tá? Começamos, então, com o peso W. Aí eu vou percorrer cada uma das linhas dessa matriz que foi preenchida e perguntar se o valor ótimo na posição Y é igual ao valor ótimo na posição I menos 1Y, quer dizer que eu não sei o item I, que eu não coloquei o item I na mochila. Caso contrário, eu coloquei o item I na mochila.
certo? Se eu coloquei o item I na mochila, o meu novo peso disponível vai ser o peso anterior menos o peso desse item I que foi colocado na mochila, tá? Então, vamos ver no exemplo. No final, devolvo o x, que é o vetor que tem uns e zeros, né? Qual que é o consumo de tempo desse algoritmo? Tem um laço que vai de n até 1, o consumo de DLE delta dn, tá? Então, vejamos como que é feito isso. Então, eu tenho aqui o valor, né? E o que vamos fazer é preencher esse vetor x aqui, que seria a nossa resposta, né? O que queremos saber é que itens vão ser carregados. Então, a gente olha essa posição de aqui, olhamos a posição imediatamente acima, é 13, tá? O que está falando aqui? Está falando é diferente, não é igual, aqui não é igual. Quer dizer que eu usei, carreguei esse item, tá? O item 5, tá? Estamos na linha 5. Carreguei esse item, então eu vou colocar aqui no meu vetor 1, tá? Se eu carreguei esse item, então agora eu tenho um peso menor para ser carregado na mochila, que seria 15 menos o peso desse item. Quanto que vale o último item? Quanto que pesa? Na verdade, pesa 1, então vai ser 15 menos 1, 14. Tá? Então, agora eu vou olhar na posição 14, tá? Que seria essa. Tá? Na posição 14, eu tenho isso daqui, tenho esse valor, né? E aí eu comparo ele com o item, com a posição que está imediatamente acima. É igual? Não é igual. Então, quer dizer que eu carreguei esse item. Então, eu vou colocar um aqui. Se eu carreguei esse item e eu tinha uma mochila com peso 14, e agora eu carreguei esse item que pesa 4, então agora eu vou ter uma mochila com peso 10. Então, agora eu vou olhar na posição 10, na coluna 10, tá? Então, vamos olhar agora na coluna 10. E aí olhamos, de novo, na posição imediatamente acima. É igual? Não é. Então, quer dizer que eu também carreguei esse item 3. Então, vamos colocar um aqui. Carreguei o item 3. Como eu carreguei o item 3, eu vou aqui na posição do item 3, ele pesa 1. Então, agora eu tenho uma mochila que pode carregar um peso menor, que seria 10 menos o peso desse item. E aí vai dar 9, tá? E aí continuamos. Então, a gente vai olhar agora na coluna 9. Tá? E fazemos o mesmo. Comparamos ele com a posição imediatamente acima. É 0. A de cima e aqui é 2. Então, quer dizer que eu carreguei também esse item, o item 2. Então, eu coloco 1 aqui. E eu tinha uma mochila com peso 9. Agora, eu vou ter uma mochila com peso máximo 7, porque esse item pesa 2, né? Então, vai ser 9 menos 2, 7, tá? E aí, então, agora a gente vai para a coluna 7. Olhamos a coluna 7 e olhamos a posição imediatamente acima. O valor é o mesmo, certo? Se é o mesmo, quer dizer que eu não carreguei esse item. Ou seja, que eu não carreguei o item 1. Então, eu vou colocar 0 aqui. Certo? E acabamos. Então, esse daqui é o meu vetor x, o meu vetor solução, tá? O valor que o ladrão conseguiu com esse vetor foi 15 e o valor ótimo. Tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de programação dinâmica. Até a próxima.